12 dias de guerra entre os Estados Unidos e Israel, de um lado, e o Irã do outro. Mas algo aconteceu no primeiro dia do ataque contra o Irã, que Donald Trump ainda diz não saber se foi obra dos Estados Unidos ou de outra parte. Ele afirma que está avaliando isso. Mas algo estranho surgiu do governo Trump. O próprio Donald Trump disse que muitas pessoas possuem esses mísseis Tomahawk e que podem usá-los. Ele estava se referindo ao exército iraniano usando esses mísseis Tomahawk contra uma escola primária no Irã. E foi isso que Michael Maloof, ex-analista do Pentágono, disse na RT sobre o que aconteceu. Veio dos Estados Unidos. Como você mencionou, apenas 4 países fora dos Estados Unidos possuem Tomahawks. Pelo que entendo, veio de navios americanos e foi um ataque duplo, pelo menos 2 mísseis. Um caiu e atingiu a escola. As crianças, pelo que entendi, estavam sendo levadas para dentro. Os alunos sobreviventes foram movidos para outra parte que não havia sido bombardeada, e então o segundo caiu e matou as crianças e funcionários restantes. Então, isso é algo realmente terrível, e Trump está simplesmente em negação. Ele precisa admitir o que aconteceu. Trump is just in denial and he needs to fess up to it. Sim. Qual é o seu entendimento sobre o que aconteceu e por que aconteceu? Porque ainda assim, veja o que está acontecendo no Irã. O que aconteceu no primeiro dia é tão importante, tão influente. Sabe, muitas pessoas ainda estão falando sobre isso. Foi uma tragédia tão grande quando você olha para o que aconteceu. Bem, é uma tragédia e também um crime de guerra. Antes de tudo, precisamos começar dizendo que não houve nenhuma investigação pública conduzida pelos Estados Unidos, então estamos operando no escuro. Respeito o Sr. Maloof e concordo com ele, mas não sabemos de qual navio o míssil foi disparado. Não sabemos qual variante do Tomahawk foi usada. Mas, novamente, do ponto de vista forense, podemos reconstruir boa parte disso. Os iranianos forneceram algumas informações, e parte delas comprova que era um Tomahawk. Lembre-se, são as imagens do Irã que mostram que era um Tomahawk no novo ataque. Mas precisamos destacar que qualquer conversa aprofundada, que é, tenho certeza, o que você quer, vai exigir especulação informada, conectar os pontos. Agora, a boa notícia é que, Nima, você na verdade tem um cara que foi condecorado 2 vezes pelo diretor da CIA por conectar os pontos, e condecorado pelo general Schwarzkopf por conectar os pontos. Eu tenho muitas recomendações por conectar os pontos. Sou bem bom nisso, então estou disposto a fazer esse exercício com você. Mas só quero que as pessoas entendam que até termos os relatórios oficiais, até termos dados concretos, há muita especulação envolvida. Certo, sabemos que os Estados Unidos lançaram um grande número de mísseis de cruzeiro Tomahawk no primeiro dia do ataque. O número exato, novamente, não foi divulgado pelo Pentágono, até onde eu sei, nem as origens dos navios de onde eles foram lançados. Mas, basicamente, sabemos que a Marinha dos Estados usa o que é conhecido como Block 4, a 4ª geração do Tomahawk. O Block 100, que ainda está em desenvolvimento, pode até ter sido implantado em alguns casos, mas o Block 4 é o principal cavalo de batalha da frota de Tomahawks. E podemos falar sobre o Tomahawk com confiança, porque temos a fotografia, e o presidente meio que sugeriu que um Tomahawk esteve envolvido. Ele apenas diz que pode ter vindo da Grã-Bretanha, dos Países Baixos, do Japão ou de algumas das outras nações que possuem essas armas, não dos Estados Unidos. Mas veio dos Estados Unidos. Não há literalmente nenhuma dúvida sobre isso. O Tomahawk Block Port é, digamos, lançado de um destroyer Aegis, classe Arleigh Burke, ou alguma outra classe. Não é de uma sala de controle. Cada míssil pode ser programado, e na verdade o Block Port pode ser programado para até 15 mísseis diferentes, e é possível selecionar entre eles.
Outra coisa interessante é que ele pode ser redirecionado conforme necessário. Então, digamos que você esteja disparando e precise redirecionar para outro alvo de prioridade mais alta. Há um link de comunicações e a sala de controle pode realmente redirecioná-los e tudo mais. Mas, basicamente, eles estão operando com base num plano mestre. O ataque inicial é algo muito cuidadosamente planejado, e tudo gira em torno do tempo no alvo. Você não quer iniciá-lo antes da hora e dar qualquer aviso prévio, então tudo converge para o ataque quase ao mesmo tempo. Você vai lançar um navio aqui, outro ali. O navio que estiver mais distante vai disparar primeiro, e então você dispara. A ideia é que você chegue e atinja seu alvo ao mesmo tempo em que as aeronaves estão voando e liberando suas munições de longo alcance. Então, é tudo algo cuidadosamente coreografado. Os alvos são escolhidos para causar o máximo efeito. O choque e o pavor, os objetivos e metas, caso se queira suprimir isto, aquilo e mais alguma coisa. Então veja, todos esses dados precisam ser levados em conta. Por que posso falar sobre isso? Ora, eu ajudei a planejar a campanha aérea estratégica contra o Iraque e conheço intimamente o que foi envolvido no ataque da primeira noite contra o Iraque na Operação Tempestade no deserto. E veja, fatores do passado se repetem. Portanto, podemos imaginar que mesmo com as atualizações tecnológicas, os mesmos conceitos se aplicam a esta operação. Basicamente, foi escolhida uma lista de alvos, e em seguida, cada alvo foi selecionado. Você atribui uma arma a cada alvo com base no dano desejado, na disponibilidade de armas e assim por diante. Alguns serão atingidos por aeronaves, outros por mísseis de cruzeiro. Então é isso que você está fazendo. Agora, o que entra nessa lista de alvos? É aqui que as prioridades da campanha entram em jogo. Sabemos de algumas coisas. A mudança de regime era definitivamente uma das prioridades. E a supressão da capacidade iraniana de mísseis balísticos ou de cruzeiro é outra prioridade. Estou recebendo ligações sem parar. Estou fazendo o meu melhor para manter a calma. Acabei perdendo a cabeça na minha última entrevista e perdi o controle. Então estou tentando ficar calmo aqui. Minha esposa me disse para parar de dar entrevistas porque estou ficando emocionalmente envolvido demais. Mas, sabe, quando estamos falando do assassinato de 166 crianças, como é possível não se envolver emocionalmente? Especialmente quando é o seu próprio país que cometeu um massacre. Enfim, voltando à questão do direcionamento. Agora temos tipos de alvos. Normalmente o que acontece é que há os analistas de alvos, pessoas como eu, que ficam atrás de uma mesa e analisam a lista. Existe essa base nacional de alvos. Tudo no mundo é alvo dos Estados Unidos. Nós tiramos fotografias de tudo. Cada fotografia que tiramos, cada lugar, seja uma ponte no Tajiquistão ou um armazém em Vladivostok, está no banco de dados e tem um número de alvo associado a ela. Eu posso sentar ali? Pelo menos eu costumava poder. Antigamente eu tinha que fazer isso em microfilme. Você colocava um microfilme antigo, fazia tudo manualmente, escrevia as anotações à mão, depois imprimia e montava tudo. Depois vieram os computadores e tudo foi informatizado. Você podia digitar palavras de busca e puxar todo aquele material. Mas é um trabalho difícil, porque agora você tem que vasculhar tudo, e muitas vezes eles ainda não digitalizaram tudo. Então, mesmo que você consiga a lista principal, ainda precisa acessar o microfilme, pegar o leitor e praticamente ficar cego lendo o microfilme, ou imprimir tudo e depois digitar seus próprios relatórios. Eu fiz isso em 1985, quando analisamos o conjunto de alvos para o Irã, aliás, a invasão de Bandar Abbas. Eu examinei todo o banco de dados de alvos, atualizei-os, olhei para coisas do tipo, sabe aquela ponte ainda existe? A ponte foi construída em 1956. Bem, poxa, é 1985. Você acha que a ponte ainda está lá? Ela foi substituída? Se foi substituída, qual é o tipo de construção da ponte? Precisamos mudar os parâmetros de mira. As estradas mudaram?
Quer dizer, essa ponte pode ter sido estratégica em 56, mas talvez uma estrada maior tenha sido construída e ela não seja mais estratégica. Podemos verificar. Você tinha que revisar tudo. Foi o que eu fiz. E então, sabe, você faz a mesma coisa de novo. Mas o ponto é que você precisa confirmar cada alvo, o que ele é. Você precisa confirmar do que ele é feito, porque isso influencia no que vai ser usado para destruí-lo. E também é preciso revisar e dizer, sabe, em 1956, quando essa ponte foi construída, havia uma vila aqui, mas essa vila pode ter se expandido. Notamos que havia uma taxa de expansão em 56. Talvez essa vila tenha realmente crescido ao redor da ponte, e talvez agora haja uma mesquita bem ao lado dela. Podemos querer analisar as imagens e avaliá-las. Então você precisa fazer isso. Precisa entrar e atualizá-las. É preciso garantir que se estamos destruindo algo, há um motivo para isso, e que não estamos inadvertidamente atingindo uma escola, uma mesquita, um hospital, nada desse tipo. É a lei da guerra. A lei da guerra exige isso. As Convenções de Genebra de 1949 e o Protocolo Adicional de 1977 foram incorporados ao Manual de Direito de Guerra do Departamento de Defesa. Portanto, não estou inventando nada, senhoras e senhores. Quando você faz um juramento de defender e proteger a Constituição, é disso que está falando. É disso que você está falando, a lei da guerra. Você está falando sobre o Estado de Direito. E os profissionais militares levam isso muito a sério, porque é o nosso trabalho. Não estamos aqui para fazer o que Pete Hegseth chama de assassinato. Estamos aqui para defender e proteger a Constituição. E se o nosso comandante em chefe nos der instruções para ir à guerra, temos que garantir que a guerra que travamos, além de ser letal, eficaz e vitoriosa, seja legal, moral e justa. Tanto quanto qualquer guerra poderia ser moral e justa. Você está matando pessoas. Sabe, a lei da guerra é uma coisa curiosa, porque basicamente cria uma estrutura legal para cometer assassinato. Mas é isso que a lei diz. Então é isso que fazemos. Foi isso que fizemos. E agora alguém deve fazer isso em relação ao Irã. Mas, como eu disse, o banco de dados com o qual estou trabalhando para o plano de operação em Bandar Abbas era um plano de guerra que já existia há algum tempo. Ele tinha um conjunto de alvos estabelecido que eu precisava revisar, remover alguns alvos, adicionar novos, coisas desse tipo. Mas havia um conjunto de alvos. Esse plano de guerra que está sendo executado contra o Irã é completamente diferente. Trata-se de uma campanha aérea estratégica que foi literalmente montada em janeiro, porque sabemos que o plano de guerra de 17 de janeiro, quando Donald Trump dizia "a ajuda está a caminho", foi quando tudo se concretizou. Havia um plano de guerra, mas era um plano de guerra para mudança de regime. E ele foi interrompido porque o Pentágono disse: "E os mísseis? Se bombardearmos o regime e eles começarem a lançar mísseis, não temos capacidade de defesa suficiente aqui. Precisamos suprimir isso. Não podemos deixá-los simplesmente disparar mísseis à vontade." Foi por isso que a ação foi interrompida em janeiro. Foi por isso que trouxemos toda essa defesa aérea, todos os THAADs, os Patriots. Reforçamos tudo. E então, sob esse guarda-chuva de proteção percebida, deslocamos o poder militar. E esse poder militar ditou o plano. Tínhamos navios chegando, tínhamos aviões chegando, então disseram: esses são os recursos que temos. Vamos dar a eles alvos. E eles começaram a inventar os alvos, porque não estavam prontos para fazer aquela coisa de supressão nacional. Agora eles estão criando os alvos. Este é um plano de guerra que foi montado muito rapidamente. Tudo bem, porque é isso que os oficiais de inteligência fazem. Esse é o nosso trabalho. É por isso que somos gordinhos, comemos rosquinhas e usamos óculos. Ficamos sentados atrás de uma mesa, observamos as coisas e tomamos decisões.
Alguns de nós estão em campo e ficam um pouco mais magros e duros, mas na maior parte, os oficiais de inteligência, nós não levamos uma vida glamourosa. Isso aqui não é James Bond. Significa ficar sentado atrás de uma mesa, avaliando dados, passando pelos dados. Mas nós não fazemos mais isso. Veja, o trabalho que eu fazia, eles o simplificaram. Agora usamos inteligência artificial para o direcionamento. E eu odeio esse termo, inteligência artificial, porque não há nada de inteligente nisso. É basicamente guiado por parâmetros. Você diz a ela, vasculhe aquele banco de dados. Lembra daquele banco de dados de que eu estava falando? Todas as coisas, tudo é direcionado, tá tudo lá, com dimensões e tudo mais. Então agora alguém diz, devemos bombardear instalações que o comando da Guarda Revolucionária poderia estar usando para esconder mísseis, depósitos de mísseis e coisas do tipo. Então você olha para a instalação naval em Manabe, ela tem armazéns. Tem prédios ali. Então eles sentam e dizem, certo, aqui estão as dimensões da estrutura que estamos procurando, tanto por tanto. Gere uma lista de alvos com todas as estruturas que atendam a esses critérios. E a inteligência artificial faz isso. Agora, tudo bem. Quer dizer, é uma boa forma de dar o pontapé inicial. Se quiser fazer isso, tudo bem. Eu ainda gostaria de conferir, porque, sabe, eu confio no cérebro humano. E sou o tipo de cara que acredita que sempre há uma joia que não foi encontrada. O alvo mais importante não é o óbvio. E se eu passar tempo suficiente na mesa branca olhando uma fotografia, vou dizer, aquele é o verdadeiro alvo. A IA não pode te dar isso. Este cérebro pode, porque eu estou pensando. Então eu ainda gostaria de revisar isso, mas é uma boa maneira de começar. Você começa com isso. A base de Manabe costumava ser uma grande base, a base inteira. E então no banco de dados, a IA, em vez de discriminar, o que você sabe é o que o cérebro humano faria, diz bem, poxa, você está me trazendo um conjunto de dados de 2005. E naquela época, Manabe era uma enorme base naval da Guarda Revolucionária. Mas sabemos que em 2013 eles separaram esta seção. Eles a separaram. E vou te dizer mais uma coisa. Nós executávamos um programa, ou costumávamos executar um programa. Eu nem sei mais em qual estamos agora. Mas veja bem, todo iraniano que sai do Irã e vai para Dubai e faz esse esquema de contrabando é interrogado pela CIA. Há uma presença da CIA lá em Abu Dhabi e em todos esses lugares. E nós conversamos com todo mundo. O que acontece com aquele garoto, o Bazij, que entra na Guarda Revolucionária? Ele é designado para Manabe, cumpre seus 2 anos de serviço, sai e depois consegue um emprego em um barco de pesca, um dhow, e começa a transportar coisas de um lado para o outro até Abu Dhabi. Aí ele aparece e nós o pegamos comprando um pouco de maconha, porque afinal os iranianos são humanos. Então ele está lá fumando maconha e os locais o pegaram. Então sentamos e dizemos, olha, o que queremos de você? Quem você era? Eu era isso. Eu era soldado raso. Ah, então você esteve em Manabe? Sim. Aqui está um mapa. Conte-nos sobre Manabe. E ele vai sentar e apontar tudo. Nós diremos, certo, o que você faz é o seguinte. Quando voltar, converse com as pessoas e tente conseguir uma atualização. Vá até seus amigos que ainda estão lá. Depois volte e nós faremos o relatório. E eles fazem isso. A razão pela qual menciono isso é que aqueles pacotes de alvos de que falei são continuamente atualizados com inteligência humana ou imagens. Temos analistas de imagens que revisam isso repetidamente e dizem, Manabe se expandiu aqui, fez isso, acrescentou aquilo. Então essa avaliação de imagens vai para o pessoal de inteligência humana que se senta e conversa com a fonte. Ei, entendemos que há um novo local construído em Manabe. Aqui o que temos é, e nós fazemos isso. É assim que você desenvolve pacotes de alvos. Não sei se ainda fazemos isso, porque sabe, dá muito trabalho. E muita gente achava que era só trabalho braçal, porque nunca iríamos entrar em guerra com o Irã. Então por que estamos perdendo tanto tempo reunindo informações de alvos sobre o Irã? Mas costumávamos fazer isso. Isso costumava ser uma prática.
A questão é que há muitos dados ali. Mas, a menos que a IA esteja programada para isso, talvez o sistema de IA não tenha recebido acesso. Porque a inteligência humana, sabe, é algo que não compartilhamos com todo mundo. É compartimentada. É compartimentada. E algumas informações sensíveis de inteligência de imagens, algumas seguintes sensíveis, são compartimentadas. Então, se eu estiver fazendo uma análise geral, um básico top secret, o que isso significa é que é top secret porque vamos realizar um ataque, mas estamos falando apenas de informações em nível secret. Nada de SEA, nada de acesso especial, apenas uma revisão básica de informações secretas. Isso é análise básica de imagens, coisa antiga, nada sofisticado. Então, vai gerar o mapa mais antigo possível. Não tem todas as atualizações de inteligência humana. Não tem as atualizações de seguinte que falam sobre as frequências em operação ali ou que fornecem uma ordem de batalha. Sabe, interceptamos essa frequência. Essas são as unidades associadas. Isso está aqui, aquilo está ali. Boom, boom. Este se moveu para cá, aquele se moveu para lá. Este agora é um prédio vazio. Sabe, este foi convertido em hospital e aquele foi convertido em escola. Nós não temos isso porque é algo sensível. Você está apenas fazendo uma varredura ampla de inteligência nos dados. Então agora você gera, digamos, Manabe. E as evidências sugerem que havia 1, 2, 3, 4 alvos de interesse selecionados em Manabe. Isso significa que 4 prédios de um tamanho específico, considerados utilizáveis pelos iranianos para esconder mísseis de cruzeiro, drones ou o que for, estão lá. Então agora vamos atacar esses 4 prédios. Nós costumávamos ter algo assim. Em 2023, o governo de Joe Biden aprovou uma diretriz para criar o que foi chamado de Equipe de Recursos para Mitigação de Danos Civis. O trabalho deles era colaborar com os comandos enquanto desenvolviam cursos de ação e listas de alvos. Eles analisavam os alvos e avaliavam cada um para garantir que fosse realmente o que deveria ser. Que não ficasse ao lado de uma escola, que não fosse uma escola, que não fosse uma mesquita. Esse era o trabalho deles. Agora, isso é algo que impõe restrições. Dá para entender se você é um combatente que quer bombardear e de repente aparece um sujeito como Scott Ritter dizendo: "Ei, tem uma mesquita do outro lado da rua. Que tipo de munição você vai usar ali?" Uma bomba de 900 quilos não vai resolver. Se você soltar uma bomba de 900 quilos, vai causar danos colaterais, e somos proibidos por lei de fazer qualquer coisa contra aquela mesquita. Bem, eles não gostam de ouvir isso. Isso é limitante. Isso restringe a capacidade das Forças Armadas de serem letais. Não, isso se chama Estado de Direito, a Constituição. É algo importante, se você acredita nisso. Bem, Pete Hegseth chega. Agora ele é o secretário da guerra. E diz, vou acabar com tudo isso, acabar com isso. Ele cancelou aquela diretriz. Não existe mais a equipe de mitigação de danos a civis. Não há mais escrutínio sobre os alvos. Estamos sem regras. E ele disse, sem regras de engajamento. Sem regras de engajamento restritivas. Nós somos letalidade máxima. Letalidade máxima. Então agora, a única equipe que poderia ter entrado e passado pelos armazéns, certo? Aquele terceiro que você quer verificar. Esse é um hospital, pessoal. Nós não bombardeamos hospitais. Ah, e essa coisa aqui em cima é uma escola. Sabemos disso desde 2016. É uma escola secundária para meninas. Temos muitos relatórios sobre isso. Um cara veio num DAO e nos contou que eles tinham separado essa área e a filha dele realmente estuda nessa escola. Ele mencionou as professoras e tudo mais. Temos tudo isso num relatório. Essa equipe foi eliminada. Agora só temos 4 alvos. Então chegamos ao primeiro dia da guerra e temos um destroyer da classe Arleigh lá em cima, participando. Então ele recebeu sua missão e é capaz de disparar várias rodadas, podendo realizar múltiplas tarefas. Mas há uma equipe lá dentro que recebeu a tarefa de monitorar o ataque a Manab, e eles vão disparar as munições necessárias. Então, você tem 4 alvos. Precisa de 4 pontos de impacto.
Mas aqui está o problema. Agora, esse é um número classificado, então vou inventar um, porque não tenho permissão para falar sobre isso. Sabemos que o Tomahawk não funciona uma certa porcentagem das vezes. Sabemos disso desde a Guerra do Golfo. Eles desclassificaram muitos dados sobre como travamos aquela guerra. O que eles não vão te contar é a taxa de falhas do Tomahawk. Eles não querem que ninguém saiba disso. Mas temos uma ideia aproximada, porque lançamos cerca de 60 Tomahawks contra a Síria. Lembra disso? 2017, Donald Trump. E sabemos que acho 21 deles não funcionaram. Isso dá cerca de 1/3 de taxa de falha. Agora, não estou dizendo que isso tem relação com a Guerra do Golfo. Não tenho permissão para dizer isso. Só estou dizendo que na Síria, cerca de 1 em cada 3 não funcionou. É muita coisa. Mas para te dar uma ideia do que o exército pensa, de novo, estou apenas usando dados aqui, pessoal. Havia 4 alvos e eles dispararam 5 mísseis. There's 4 targets, they fired 5 missiles. Why would you fire 5 missiles? Por que você lançaria 5 mísseis? Porque se espera que 1 em cada 4 não funcione. Isso dá uma taxa de falha de cerca de 25%. Não estou dizendo que esse é o número exato, só estou dizendo que é o que parece estar acontecendo aqui. Então, você lança 4 mísseis de cruzeiro em direção ao alvo, cada um com um propósito. O quinto, um Block Porth, tem a capacidade de permanecer sobre o local e capturar imagens, enviando essas imagens de volta ao navio para que possam monitorar a avaliação dos danos do ataque. Você quer atingir todos esses alvos, eliminá-los e prevê a possibilidade de 1 em cada 4 falhar. Por isso você tem o quinto lá em cima como reserva para observar. Se você receber uma falha, ele pode atacar novamente. Então os primeiros 4 chegam, bam bam, atingem os 2 armazéns, abrem buracos neles. Nada. Nenhuma explosão secundária. Nada. Tá vazio porque, poxa, uma nave não está funcionando há um tempo. Nós sabíamos disso pelos relatórios dos desertores e tudo mais, mas o computador não sabia, porque é uma IA, e não tínhamos uma equipe civil de mitigação que pudesse ter confirmado isso. Quero dizer, se eu estivesse nessa equipe, eu diria, não acho que haja nada lá dentro. Mas pode haver. É um alvo militar. Então esses são bons alvos. Ataque-os. Os 2 primeiros alvos são bons alvos. Você tem permissão para atingi-los, sem problema. O terceiro é um hospital. Nós abrimos um buraco no hospital e a fumaça saindo. Então eu diria, bem, acertamos. A fumaça. Bons efeitos secundários. Missão cumprida. Agora, se eu tivesse na equipe de mitigação, eu teria dito, vocês acabaram de cometer um crime de guerra porque atingiram um hospital. Tenham isso em mente. Cometemos um crime de guerra porque atingimos um hospital. Mas tudo bem, esqueçam isso. Agora chegamos ao outro. Ele atinge. Temos um colapso parcial. Mas agora o míssil está voando por aí. Ele está vendo 2 buracos sem fumaça. Está vendo o terceiro buraco com fumaça e está olhando para o 4º alvo. E o que ele vê? Movimento no solo. Ele vê muito movimento no solo. Pessoas dentro se movendo para dentro de um prédio, pessoas do lado de fora indo em direção a esse prédio. E os caras no navio estão lá sentados, o trabalho deles é destruir. Então eles pensam, certo, destruído, destruído, destruído. Movimento, pessoas entrando, ainda não neutralizamos completamente esse alvo, atacar. Então o míssil de cruzeiro sobe, boom, atinge o alvo. O reataque. Agora, o interessante sobre o Block 4 é que a ogiva provavelmente usada nele esqueci o nome exato, mas é uma munição de efeitos combinados. Ela é projetada para perfurar concreto, depois explodir por dentro e destruir o que estiver lá dentro. Então você não vai receber a bomba completa de 1000 libras, porque ela na verdade não é uma bomba de 1000 libras. É menor. É uma munição de efeitos combinados. Outra coisa sobre o Block 4 é que durante os testes perceberam que havia muito combustível não detonado. Isso é energia potencial, porque novamente estamos falando de munição.
Então, eles a projetaram de forma que fosse possível converter esse combustível não utilizado em um explosivo combustível ar, gerando um efeito térmico adicional sobre o alvo. Assim, ela desceu, atravessou todo o prédio por onde as pessoas estavam entrando, e você obtém a explosão de efeitos combinados. Explosão de fragmentação, explosão explosiva. Mas além disso, há um pouco de ação termobárica acontecendo, queimando tudo por dentro. E claro, eles atingem, e é isso, 4 de 4. Bom trabalho. O problema é que o último alvo era uma escola. O primeiro míssil de cruzeiro que atingiu derrubou algumas das estruturas ligadas ao funcionamento da escola. Os professores e alunos sobreviventes, muitos deles sobreviveram, houve vítimas no ataque inicial, mas muitos sobreviveram. Estavam sendo conduzidos para o último local seguro restante. É como o que acontece num tiroteio escolar. Leve as crianças para o refeitório. Leve as crianças para a biblioteca. Leve as crianças para o local seguro, o lugar onde elas deveriam estar seguras. Se houver um tornado, levem-nos para o ginásio. Bem, o lugar mais seguro naquela estrutura era o salão de orações. Levem as crianças para o salão de orações. Então eles estão evacuando. As crianças estão chegando, os professores as trazendo, tentando acalmá-las. Eles também estão ligando para os pais, dizendo: olha, aconteceu algo aqui, vocês precisam vir buscar seus filhos. Então os pais começam a chegar. Esse é o movimento que o míssil de cruzeiro está vendo. O que o pessoal no navio está vendo? Eles estão vendo professores levando as crianças para o salão de orações, socorristas chegando, pais começando a chegar para buscar seus filhos. Mas mesmo assim, eles ordenaram o novo ataque. Se você lê os relatos que vêm do Irã, eles falam sobre isso. Um dos pais disse: só consegui reconhecer minha filha por causa da mochila, porque o que restou dela não era nada, cinzas, queimada, incinerada. Esse é o efeito termobárico. Eles só conseguiram reconhecer a criança por causa da mochila. Outros pais falaram sobre a mesma coisa, o horror que enfrentaram ali com seus filhos mortos. É uma coisa retirar um corpo sem vida dos escombros. É outra coisa não ter nada restando por causa do que aconteceu. 176. Embora eu ache que o número possa ter subido ainda mais, talvez para 180 ou algo assim, crianças inocentes entre 6 e 12 anos assassinadas. E foi isso que aconteceu. Foi um assassinato deliberado. Isso não foi um acidente. Não existem acidentes em uma guerra. Estou apenas tentando te dizer, especialmente quando a forma de evitar acidentes é ter procedimentos estabelecidos, como criar uma equipe de mitigação de danos a civis que analisa os alvos para garantir que estejam em conformidade com as leis da guerra, o que não é opcional. As leis da guerra são obrigatórias. Se você as desobedecer, existe de fato uma lei nos Estados Unidos, o ato de crimes de guerra. Sabe qual é a pena por cometer deliberadamente um crime de guerra? Morte. Morte. Então, se você está nas Forças Armadas dos Estados e comete deliberadamente um crime de guerra, pode ser condenado à morte. E o que aconteceu em Manab é um crime de guerra porque houve muitas falhas. Nós deveríamos ser profissionais militares. Sabemos quais são as leis. Não temos permissão para bombardear escolas. Não temos permissão para bombardear hospitais. Não temos permissão para bombardear mesquitas. É algo bastante claro. Portanto, temos um dever e uma responsabilidade, segundo o direito internacional, de fazer o trabalho necessário, garantir o que se chama de distinção. Precisamos distinguir entre alvos militares e alvos civis. Esse é um dever antes de bombardear, especialmente em um ambiente pré-planejado, quando há tempo para isso. É diferente quando se está sob fogo. Aí há muito mais margem de manobra. Se eu estiver sob fogo e meus fuzileiros estiverem caindo, eu vou revidar. Não tenho tempo para sentar ali e fazer uma análise completa do alvo. Vou simplesmente eliminar a ameaça aos meus fuzileiros. Então há muita margem de manobra. Eles dizem: Scott, você atirou em uma escola. Ora, droga,
havia uma metralhadora atirando em mim daquela escola. Portanto, ela perdeu seu status de proteção. Sabe, você acaba meio que encurtando o processo de checagens e contrapesos. E uma estacinho tatang in the chust offline. Em get nomem ao methinimis de rio. Você pode ser boa e dar a texor. É por isso do hora diva. Não escreve a hora data. And that's what happened on day one. We picked the time and date. We decided to attack that place at this time. Decidimos atacar aquele local, naquele momento, naquela data, com aquela munição. Então, se você vai fazer isso, precisa obedecer à lei da guerra. É obrigatório. Sempre que for lançar uma munição sobre um alvo, você tem a responsabilidade legal de garantir que esse alvo seja um alvo militar. E outro motivo pelo qual isso é importante é algo chamado proporcionalidade. Você precisa garantir que a munição usada seja proporcional ao que espera alcançar. Por exemplo, tínhamos aquele prédio ali. Não poderíamos lançar uma bomba nuclear sobre ele apenas para destruir mísseis de cruzeiro que pudessem estar dentro. Isso seria um uso desproporcional da força. Provavelmente nem poderíamos lançar uma Moab ali. Você não quer lançar uma bomba de 900 quilos sobre o alvo. De novo, proporcionalidade. Então você usa um míssil de cruzeiro com uma munição de efeitos combinados, projetada para abrir um buraco no teto e destruir o que está dentro. Isso é proporcional à ameaça, à lei da guerra. Eles obedeceram a isso, mas não cumpriram o requisito de distinguir. Eles seguiram a ideia de que, como Peter Hickson disse, que isso era muito restritivo. Guerreiros letais não distinguem, nós matamos. Quero dizer, literalmente está dizendo isso. Nós matamos, somos o máximo do pensamento. E não é só a equipe de mitigação de danos civis. Essa é uma camada extra que foi adicionada porque após a guerra global contra o terror, os Estados Unidos descobriram que, embora a lei exija que façamos distinções, muitas vezes os planejadores militares simplesmente ignoravam isso. Então esse foi um procedimento adicional implementado para garantir que cumpríssemos a lei da guerra. Agora existe uma diretriz que diz que isso deve ser feito, e são fornecidos recursos para isso. Mas Hegseth acabou com isso. Portanto, trata-se de um ato premeditado, remover as restrições, eliminar os procedimentos que protegeriam contra um crime. Sabe, esse é um crime de guerra horrível, cometido por um secretário de defesa. Eu sei que as pessoas o chamam de secretário de guerra, mas ele não é. O secretário de defesa é um termo legal. Ele cometeu um crime de guerra, e isso foi intencional. Sabemos que ele pretendia ser o mais letal possível, porque ele mesmo disse isso. Ele facilitou o crime ao eliminar todos os freios e contrapesos que poderiam tê-lo impedido. Ele também falhou na forma como lidou com a seleção de alvos. Se você vai terceirizar para uma plataforma civil de inteligência artificial, como nós fizemos, é preciso haver supervisão. Você não pode simplesmente receber um pacote e dizer, tá tudo certo. Não, é preciso fazer a devida diligência. Você precisa ter alguém que revise tudo e garanta que tudo ali esteja sólido. Eles não fizeram isso. Pete Hegseth fez isso. Ele simplificou o assassinato. E então as Forças Armadas dos Estados Unidos executaram a operação. Cada uma daquelas crianças foi morta pela Marinha dos Estados Unidos nessa operação, e todos os envolvidos nessa cadeia de comando deveriam ser responsabilizados. As pessoas perguntam, mas por que os marinheiros fariam isso? Porque você tem um dever moral, segundo as leis da guerra, de garantir, antes de aplicar munições a um alvo, que as leis da guerra foram seguidas. Se você vai explodir um alvo, tem o direito de perguntar, isso foi devidamente verificado? Você me entregou um pacote completo, mas ele realmente foi revisado? E se você também for um almirante ou general, e souber que a diretriz foi cancelada, você tem o dever e a responsabilidade de dizer, eu não vou bombardear esse alvo até fazermos nossa própria mitigação de danos civis. Eu sei que você cancelou essa diretriz, mas isso não substitui o Manual de Leis de Guerra. O Manual de Leis de Guerra exige que eu revise esse alvo. Eles não fizeram isso. Ignoraram essa etapa. Então não é só o Hegseth.
É todo mundo na cadeia de comando de ataque abaixo que é culpado pelo assassinato dessas crianças. Não há inocentes aqui, em lugar nenhum. Mais uma vez, você é aquele suboficial sênior sentado no Destroyer Aegis, observando as imagens que chegam do míssil de cruzeiro acima e vê pessoas se movendo. E o oficial de plantão diz, reataque. Você responde, não, senhor, recuso-me a obedecer essa ordem. Senhor, não sabemos quem são essas pessoas. Não sabemos o que elas são. Elas podem ser socorristas chegando. Não temos identificação positiva dessas pessoas e, portanto, não temos autoridade legal para atacar esse alvo. Não podemos atacar o alvo. Essa é a responsabilidade legal. É isso que um guerreiro moral faria. E o oficial, se também fosse moral e atento, diria, você está absolutamente certo, sem reataque. Quais são os 15 alvos ali? Pronto. Ok, envie esse míssil de cruzeiro para, digamos, o alvo Alpha 01001 e complete a missão lá. E então você emprega essa munição em um alvo legítimo e legal. Mas se você está sentado ali vendo corpos chegando, você precisa parar e dizer, precisamos saber quem são essas pessoas. Não podemos fazer suposições aqui. Temos que saber quem elas são antes de seguir em frente. Isso mudou. Passamos de destruir um prédio para matar pessoas. Ok, abrimos um buraco no prédio, mas agora há pessoas se movendo lá dentro. Quem são elas? O que são? O que estão fazendo? E precisamos confirmar que este é um alvo militar legítimo antes de mirar nele. E as pessoas no Destroyer, com todo o respeito a elas, eu queria poder levá-las a uma corte marcial. Eu adoraria tê-las no banco das testemunhas, porque vocês vão para a prisão pelo resto da vida. Não há defesa para o que fizeram. Vocês são criminosos de guerra. E é por isso que eu digo a todos no exército dos Estados Unidos agora, é melhor começarem a se olhar no espelho, porque um dia vocês vão ter a minha idade. Agora vocês estão na casa dos 20 ou 30 anos, são fortes e vigorosos, e pensam, sou um guerreiro, sou durão. Já passei por isso, já vivi isso, tenho até a camiseta, pessoal. Eu sei do que estou falando. Um dia vocês vão ter a minha idade, vão se olhar no espelho e vão refletir sobre o que fizeram na vida. E cada um de vocês é responsável pela morte delas mais de 180 crianças. Isso está nas suas costas. Vocês as mataram. E agora precisam se olhar no espelho e dizer, sou um assassino. Porque são. Isso vai assombrá-los pelo resto da vida. Você não fez nada para impedir isso. Nada. Eu fiz. Eu olho no espelho e penso nas mais de 400 pessoas pelas sou responsável por matarem a Maria, porque eu fazia parte daquela cadeia de ataque, o abrigo antiaéreo de Maria. Mas eu sei que posso olhar para trás e dizer que fiz tudo conforme o manual. Fiz tudo de acordo com a lei. Eu examinei a interceptação Mark 14, que estava ligada ao comando e controle presidencial, que estava ligada ao Scud. E nossa missão era impedir os lançamentos de Scud. Estávamos em uma situação de emergência em que Israel ameaçava entrar na guerra se não interrompêssemos os lançamentos de Scud. Estávamos tentando interromper a cadeia de decisão do Scud. E então as comunicações Mark 14 estavam ligadas ali. Verificado, 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 verificado. Então fizemos a pergunta, há evidências de pessoas entrando? Não, nenhuma. Não havia evidência de que aquilo estava sendo usado como abrigo antiaéreo. Sim, lá na época da Guerra do Golfo, na Guerra Irã-Iraque, era. Mas agora parecia ter sido convertido em um centro de comando e controle. E tínhamos todos os motivos para acreditar que era. Fizemos todas as verificações e contrapesos. E estávamos errados. E isso vai me acompanhar para sempre. Estávamos errados. Mas não cometemos um crime. Obedecemos à lei da guerra. Fizemos tudo o que era exigido pela lei da guerra. E, infelizmente, tragicamente, matamos muitas pessoas. E eu me olho no espelho todos os dias, mas o cara que olha de volta diz, você fez o seu trabalho. É por isso que sou tão contra a guerra, porque eu fiz o meu trabalho, mas nós matamos aquelas pessoas.